Olá! Começa agora mais um boletim semanal da IPU do IBES. Os destaques de hoje são: uma entrevista com o reverendo Pedro Lísias com o tema As Portas na Bíblia, espiando pelo buraco da fechadura. Logo após, a profissional de educação física Priscila Malini tem um recado importante para a comunidade. Também teremos as pessoas pelas quais devemos interceder. Além disso, daremos algumas dicas de prevenção ao coronavírus. Logo mais, os aniversariantes da semana, assim como os avisos da nossa querida igreja. Fique conosco! Tananana, tananana. Tá começando mais um boletim semanal da IPU do IBES. E aí, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje a gente vai fazer mais um bate-bola aí com o nosso querido reverendo Pedro Lísias. O título do nosso bate-bola de hoje vai ser As Portas na Bíblia, espiando pelo buraco da fechadura. Vou começar com umas notas introdutórias aqui, depois a gente começa essa conversa aí com o reverendo Pedro Lísias. Quem nunca, né? O que há além de uma porta, por exemplo? O que vocês acham? Segredos, mistérios, uma sala, a rua, o nada, o tudo, o que será? Bom, a nossa relação com a porta não é uma experiência da modernidade, né? Tampouco se resume à porta da esperança ou à porta dos desesperados, programa da TV brasileira entre os anos de 80 e 90, de Silvio Santos e isso aí, lá, né? Para espiar pelo buraco da fechadura de algumas portas na Bíblia, a gente teria que primeiro despistar os porteiros. 24 horas por dia e 7 dias por semana, os porteiros do templo cumpriam escalas altamente supervisionadas. Não só vigiavam e controlavam as entradas, mas cuidavam das ofertas e dos tesouros. Eram mais militares que porteiros, na verdade, como soldados do Senhor. Manter a ordem e evitar o acesso de pessoas impuras ou excluídas da religião oficial estavam dentre as principais obrigações desses porteiros ou soldados do Senhor. Mas, com essas notas introdutórias, reverendo Pedro, a gente tem mais exemplos na Bíblia de portas do que só essa dos porteiros aí que guarnecem a entrada. Sim. Primeiramente, obrigado por essa outra oportunidade, né, de ter esse bate-papo, né, com vocês. Sim, bem, em relação à porta, né, muito interessante falar sobre esse assunto, porque a gente encontra, assim, muitas portas na Bíblia, e aí a gente vai ter... A porta, ela pode ser um sentido amplo de alguma coisa, né? Como a parte, ela sendo tomada pelo todo. Então, tanto uma casa, às vezes quando fala porta na Bíblia, está representando uma casa, uma cidade, ou um lugar de habitação, né? Então, tudo isso tem lá. Êxodo 20:10, por exemplo, vai ter lá, dizendo, entre os 10 mandamentos, que segundo um dos mandamentos, ninguém, nem mesmo um forasteiro, das suas portas para dentro deverá trabalhar, né? Então, o mandamento de não trabalharás no sábado, ele traz essa ideia da porta como o lugar de toda a família, seus servos, escravos, inclusive os forasteiros. Dentro daquele território ninguém trabalha. Então, a porta, ela significa esse lugar. A porta também ela pode representar uma fragilidade do inimigo, né? Então a gente poderia ter, por exemplo, vão com toda a força contra a porta dos inimigos para derrubar e adentrar a sua morada, etc., né? Então essa ideia também da porta como um lugar frágil, né? Onde pode ser invadido. A porta também ela tem a ver com algo prestes a acontecer. Isso, inclusive, tem a ver com algumas formas que nós usamos também. Eis que o pecado jaz à porta, né, em Gênesis 4:7. Então, várias vezes alguém pode dizer assim, ó, cuidado que o perigo está à porta, cuidado que, por exemplo, vivendo a pandemia, né,
ó que o vírus está à porta, então tomem cuidado. Então esse significado de porta como algo que está prestes a acontecer, algum perigo. Ainda a porta pode ser também lugar onde se desenvolvem tanto coisas boas quanto coisas más, que vão ter a ver com as reputações das pessoas. Então a porta, né, na Bíblia e em vários lugares também no mundo, ela é o lugar onde as pessoas fazem negócios, onde elas fazem acordos, onde se tem comércio, né, onde também tem as notícias correm, né? Por onde chegam as notícias numa cidade, num lugar? Pela porta. Então, a porta ali de uma cidade, ela é esse lugar de trânsito de notícia. E a gente também tem onde haviam as execuções penais, né? Os anciões, eles faziam a justiça acontecer, às vezes, na porta da cidade. E, por último, a porta, ela é lugar guarnecido por um servidor do rei ou de Javé, né, de Deus, para receber pedidos e louvores a serem levados ao trono desse Deus ou do rei, né? Então essa porta, ela tem ali também alguém que é importante ligado ao rei ou a Deus para levar os seus pedidos e louvores. Entendi. E, reverendo Pedro, a gente ouve muito, pelo menos eu já ouvi, e acho que quem está em casa também já deve ter ouvido, essa questão de portas do além, portas do inferno. Como é que isso é visto? Como é que você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Claro. Antes eu queria lembrar até nesse ponto sobre portas do além, portas do inferno, acho que muita gente já viu aquele desenho animado Caverna do Dragão, né? Ali tem muito esses exemplos, né? Quem assistiu o desenho sabe que tem várias passagens que ligam essa questão de porta do além do inferno e cria esse medo, e a gente encontraria em outros desenhos e outras obras também essa ideia, né? Então nós temos lá em Isaías, nós temos no Evangelho também de Mateus, esses exemplos, são sentidos teológicos, né? Que as portas, elas recebem esse sentido teológico por carregarem a ideia de um poder perigoso e terrível, mas que apenas Deus poderia derrotar ou conter, né? Então a gente teria essa ideia. Então pode ser a porta dos céus também, né? Essa ideia do além também, porta dos céus, que igualmente temível, porque a porta dos céus, ao ser aberta, ela vai dar acesso ou vai criar um caminho, abrir caminho para qualquer momento Deus Todo-Poderoso ele possa aparecer e com seu poder, sua capacidade, ele vai transformar as coisas, né? Então a gente tem essa ideia também, as portas do Senhor ou lugar santo, né? Quando abertos, simbolizam o generoso derramamento de dons que Deus dá ao seu povo e criaturas, né? Quando nós temos, por exemplo, a vinda, a entrada do Rei da Glória em seu reino, né? Então, isso está tudo ligado com essa ideia das portas do além, que às vezes parece coisa do inferno, né? Temível, no sentido que nos amedronta de forma negativa, né? E tem também o sentido positivo, teológico, que é esse encontro de Deus conosco, que ele nos dá os dons. Nessa parte muito importante. Então, nós temos isso. Temos, então, também, nessa pegada aí do Rei da Glória, nessa porta que abre para que o enviado chegue, temos que Jesus também fala de portas e faz imagens dela, né? Jesus sempre fez muitas imagens e uma delas é a porta. Então, a porta estreita, todo mundo conhece, né? A porta estreita onde o rico não vai entrar, né? Então, a porta estreita é a única que está aberta para a vida segundo a justiça e a graça de Deus. E Jesus, ele supera essa imagem da porta. Isso é muito interessante, porque ele não fala só de uma imagem como algo distante que alguém aponta, né? Vejam aquela imagem de uma porta. Jesus, ele também assume a imagem de porta, né? Então, sendo ele mesmo a porta em João 10, 1 a 10, que é um texto, inclusive, que será usado aí na igreja. Então, a porta do curral, ou aprisco, nesse sentido, é o reino dos céus, significa que somente Jesus dá acesso à graça pelo cumprimento da justiça. Então, a porta deixa de ser apenas uma imagem para ser algo concreto e que transforma completamente as nossas vidas. Então, esse é o aspecto teológico que vem lá das portas do além, portas do inferno,
para a gente superar, inclusive, isso e falar de uma porta da vida, né? Poderíamos dizer assim. Entendi. E, bom, já que você falou aí do Novo Testamento, sobre Jesus, né, que é a nosso principal, o que a gente poderia falar, por exemplo, em relação a, digamos assim, ao livro do fim dos tempos, né, o Apocalipse de João aí, o que a gente poderia acrescentar aí para o pessoal? Sim, partindo de um dos versículos que diz assim: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Então, essa seria uma referência a esse Jesus ressurreto, né, que tem essa chave, né, que de alguma forma nos mostra um poder. Né, um poder de controle, não um poder de imposição, mas um poder de controle sobre a porta. Mas além de ser o chaveiro por excelência, né, Jesus, quando a gente fala que ele tem a chave, a gente vai pensar, ele é o chaveiro por excelência, aquele que tem a chave. Jesus, paradoxalmente, também está à porta e bate. Né? Nós já ouvimos isso, eis que estou à porta e bato. Como alguém desprezado pela sociedade, esperando que alguém abra essa porta. Então a gente vai ter aí, nessa figura do Jesus ressurreto, o chaveiro, que também é a porta, ele também se coloca na posição daqueles que mais sofrem. Então isso é revolucionário em relação a falar de portas, porque ele não é só uma porta que abre e fecha, que recebe. Ele também está à porta batendo para que a gente se coloque também na posição de quem pode abrir ou não a porta. Então é bastante desafiador essa relação. Realmente. Bom, já estamos chegando aí no final da nossa entrevista. Tem alguma consideração final aí, reverendo? Alguma coisa que você quer deixar aí para o pessoal? Agora é esse momento. Vamos lá. Eu lembraria que diz o nosso título, né? As portas da Bíblia, espiando pelo buraco da fechadura. Então a gente estava falando lá no início sobre, né, quem nunca, né, espiou. Então assim, isso é a curiosidade. Né? É importante que a gente trate bem das nossas curiosidades e não deixe também elas assim esquecidas. Né? Então não finja nem disfarce mais. Não finja e nem disfarce que você tem curiosidade, que você quer saber mais sobre essas portas. Então, se você tem curiosidade em espiar as portas da Bíblia, não há porteiro que lhe impeça. É a primeira coisa que eu diria. E muito pelo contrário, tanto a porta quanto o porteiro são seus amigos. Nesse caso, não existe uma rixa, não existe empecilhos, né? A porta e o porteiro são seus amigos. Então, espie e abra essas tantas portas na companhia de Jesus, que é quem está conosco para nos ensinar, pois ele soprou o Espírito Santo que ilumina a nossa curiosidade e faz de uma espiadinha um mundo novo, eu diria. Então, eu diria isso. Espie, é bom conhecer mais essas portas, né? A gente pode até disponibilizar textos bíblicos depois para os nossos amigos e amigas da igreja para estudarem mais sobre essas portas que nós citamos nessa entrevista. Isso aí, amém. Bom, isso aí, pessoal. Então, quem quiser aí dar uma espiadinha no nosso texto máximo aí para ver as portas que temos, a gente pode perguntar aos reverendos aí o que eles podem nos aconselhar para começar a ler. E agradecer o reverendo Pedro aí por esse bate-papo, essa fala boa aí para a gente nesse começo de semana. Obrigado, reverendo. Eu que agradeço pela oportunidade. Espero que a gente desfrute dessa espiadinha santa. Isso aí, amém. Valeu, gente. Até a próxima. E aí, irmãos e irmãs, agora eu vou dar um recado aqui da nossa querida irmã, professora de Educação Física, Priscila Malini, e abro aspas para esse recado. Muito além da estética, o exercício físico tem muitos outros benefícios. Por isso, devemos nos manter ativos na quarentena. A atividade física ajuda a diminuir a ansiedade, melhora a qualidade do sono, reduz o colesterol, diminui o risco de doenças do coração, pressão alta, diabetes e produz serotonina, o hormônio do bem-estar, além de muitos outros benefícios.
Diante da nossa nova realidade, nos vimos limitados quanto às opções de lugares para fazer exercício, não é mesmo? Porém, dá para manter uma rotina em casa mesmo. Olha só, uma dica: se você mora em prédio com escada, pode subir. Interessante. Não tinha pensado nisso. Pular corda, exercícios localizados usando material que temos em casa, como carga, exemplo, galão de água. Muito bom. Agora, uma coisa que não precisa de nenhum material é o alongamento. E alongar, bom para aliviar a tensão muscular. Sempre bom. A própria Priscila Malini, estou fazendo lives no Instagram de alongamento. Só me seguir e acompanhar. E lembrando, diz a Priscila, que é muito importante respeitar os limites do corpo e consultar um profissional de educação física. Ela se coloca à disposição da igreja para ajudar. Logo, irmãos e irmãs, quem quiser aí, fica a oportunidade, entra no Instagram da Priscila, acho que é Primaline, e aí tira as dúvidas e conversa. Muito bom que a nossa irmã aí vai compartilhar com a gente essas possibilidades de exercício. Valeu, um abraço. No momento de intercessão, eu gostaria de pedir a todos que lembrassem dos irmãos enfermos da nossa comunidade, os parentes, os amigos, e que também ajudassem na intercessão e oração por essa pandemia que está acontecendo no mundo todo. No boletim, nós temos o nome de várias pessoas da comunidade que necessitam de oração. São eles: Presbítero Valdete Elisa, Dona Penha, Dona Odete Breda, Rui Souza Santos, Reverenda Isaura Márcia, Dona Karen Merick, Zuleike, Heleno, Dilma, Gustavo, Felipe, Eduardo Heleno, Dona Dilva, Quirênia, Wanda, Alba Lília, Evangelina, Carlos Inaí e Diaconisa Célia. Que possamos lembrar de todos esses nomes no momento de oração e que, se possível também, aqueles que tiverem o contato de algum deles, puder ligar, perguntar como está sendo essa quarentena, que possamos estar mais próximos de todos esses irmãos. Para deter o coronavírus, todo mundo deve usar máscara. Por que usar máscara? A gente sabe que o vírus é transmitido facilmente, tanto por quem tem sintomas, quanto por quem parece estar bem de saúde. Quem está contaminado, mesmo que não tenha sintomas, solta gotículas com vírus pela boca, ou pelo nariz quando fala, quando tosse ou quando espirra. Essas gotículas flutuam pelo ar por um tempo até bater no nosso rosto ou corpo, ou até caírem em mesas, balcões e no chão. Assim, conforme as pessoas vão ficando infectadas, mais gotículas são jogadas por elas no ar. E não sabemos quem está infectado hoje em dia, porque muita gente não tem sintomas ou demora muito para apresentá-los. A única maneira de resolver isso é usar a máscara para evitar que as pessoas soltem gotículas infectadas no ar. Se todos usarem, cada vez que uma pessoa tossir, espirrar ou falar, as gotículas ficarão na sua própria máscara, evitando que se espalhem. Com menos vírus em circulação no ar, nas mesas e no chão, a transmissão diminuirá muito. Como usar a máscara? Coloque a máscara sempre que sair de casa. As pessoas que estiverem doentes devem usar a máscara também em casa. Depois de usar, retire a máscara pelo elástico, sem tocar na parte externa, e jogue direto em um balde ou vasilha com água e sabão. Você também pode ferver ou colocar água sanitária para desinfetar. Passar a ferro também ajuda a esterilizar a máscara. Todos devem ter no mínimo 2 máscaras, para usar uma enquanto a outra está sendo lavada. Mas os outros cuidados continuam valendo? Sim, claro, continue respeitando o isolamento. Lave sempre as mãos, não toque no rosto, olhos, nariz ou boca. E lembre-se, não é porque você está de máscara que está completamente livre do coronavírus. Ela é uma grande ajuda, com ela você protege os outros e os outros protegem você. Mas ela não dá segurança total, portanto fique em casa o máximo possível e mantenha tudo muito limpo.
Resumindo, a máscara é uma arma contra o vírus. Mas para funcionar, todos temos que usar o tempo todo. Vamos então de máscara nos proteger do coronavírus. E aí, gente, gostaram do vídeo sobre máscaras? A gente queria lançar um desafio para a comunidade. Que tal mandar uma foto sua usando a sua máscara, o seu equipamento de proteção? Pode mandar lá no grupo do WhatsApp mesmo. E aí, vamos compartilhar? E agora vamos para os aniversariantes da semana. No último dia 27, aniversariou o Walter Barcelos, mais conhecido como Valtinho. No dia 28, o Carlos, esposo da Nair. E no dia 1º de maio, o nosso pequeno Arthur Malini. Aos agraciados com mais um ano de vida, muitas felicidades, muitas bênçãos e um abraço carinhoso e fraterno da igreja. Informamos agora o horário de funcionamento da nossa igreja. A igreja está funcionando às segundas, quartas e sextas, a zeladoria de 7 da manhã às 13 horas e a secretaria de meio-dia às 18. Lembramos também aos irmãos que hoje à noite o culto será com a Santa Ceia. Assim, reforçamos que façam os preparativos com antecedência, conforme o tutorial feito pelo nosso diácono Daniel. Neste momento, no preparo da Santa Ceia, te agradecemos, Senhor, pelo teu corpo e teu sangue derramado por nós na cruz, em favor dos nossos pecados. Amém. Agradecemos a todos os membros da comunidade pela audiência nos últimos cultos que foram feitos e transmitidos online. E também agradecemos aos visitantes, os amigos e vizinhos que também têm assistido às nossas transmissões. Que Deus esteja com todos vocês.